Oi pessoal, tudo bem? Ana Mungioli aqui desse lado e hoje eu vim falar um pouco a respeito do desafio da imunidade que eu bolei, né? Fiquei esses dias todos pensando como eu poderia ajudar de alguma forma, principalmente as pessoas que me seguem, que estão sempre aqui comigo, para conseguir passar esse período de quarentena, esse período de confinamento da melhor forma possível. Eu sei que o cenário é de dúvidas, de incertezas, de medo, mas nós não temos escolha, né? Nós temos um problema, o problema já está tentando ser solucionado pelas autoridades de saúde, já muitos cientistas estudando uma vacina, estudando um medicamento. Então, tudo que pode ser feito pelas autoridades já está sendo feito. O que a gente tem que fazer agora é ter muito cuidado, né, com a higiene, então com a lavagem das mãos, com a esterilização das mãos com álcool 70, de não ter contato com as pessoas de grupo de risco diretamente, principalmente se a gente sai à rua para fazer algum tipo de serviço, se infelizmente o seu trabalho não pode ser feito home office, e ficar em casa o máximo de tempo que a gente conseguir para evitar que esse vírus se espalhe com uma maior rapidez. E aí, estando em casa, então, a gente se preocupa com a nossa imunidade, porque essa gripe, o Covid-19 ou a influenza ou qualquer gripe que seja, ela tem menores efeitos em corpos de pessoas que têm uma imunidade melhor. Então, você pode pegar a mesma gripe que eu, mas se eu tiver uma imunidade melhor, ela vai ter um significado para mim, ela vai ter um tipo de reação. E se você tem uma imunidade menor, com certeza para você vai ser um estado mais agravado. Então agora, nesse momento, eu tenho visto muitas pessoas, eu desfoquei da alimentação, eu tô comendo o dia inteiro. É natural que num momento de ansiedade a gente desconte na comida. Aliás, é uma das primeiras coisas que a gente desconta, né? É na comida. Então agora, nesse momento, o ideal é que a gente não faça isso, mais do que nunca. E não pensando em emagrecimento, mas pensando sim em saúde. Então, o que eu bolei agora pra gente fazer o desafio é o desafio da imunidade. Então, eu fiz algumas pesquisas e eu separei um grupo de 15 alimentos que a gente vai fazer o esforço de consumir pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Pode ser misturado esses alimentos, né? Eu vou falar aqui, vou dar algumas ideias, ou pode ser isolado, sem problema nenhum, mas são alimentos que comprovados cientificamente fazem o fortalecimento da nossa imunidade. E que raio que é a imunidade, né? O que é a imunidade? A imunidade é a capacidade do nosso organismo de se defender de invasores. Pode ser fungo, bactéria, pode ser vírus, né? E causar doenças no nosso corpo. Então, se eu tenho uma imunidade boa, essa capacidade do meu organismo também está bem, também está boa, está ali na medida que eu preciso para não ficar acamado, por exemplo. Mas se a minha imunidade está baixa, se a minha imunidade está ruim, eu posso ter outros tipos de reação. Então, geralmente são as piores reações, né? Para quem está com a imunidade baixa. Então, o que auxilia no nosso sistema imunológico? O meu sistema imunológico, ele é O que auxilia no meu sistema imunológico? O meu sistema imunológico, ele é composto de várias pernas, não é uma perna só. Então, são vários pilares, né, que eu preciso ver. Então, eu preciso ver o sono, se meu sono tá ok. Eu preciso ver se a quantidade de vitamina D tá ok, então um banho de sol também faz bem. A atividade física também faz muito bem para minha imunidade. Otimismo, a alegria, isso também faz muito bem para minha imunidade, né? Me alimentar de notícias boas também. Mas além disso tudo, a parte da alimentação também faz muito bem para minha imunidade. Então é isso daqui que a gente vai cuidar e depois eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente tem que evitar também. Porque não adianta eu só dar coisas boas pro meu organismo de manhã e aí à noite eu tirar essas coisas boas ofertando coisas ruins pro meu organismo também. E aí fica um empate. Aí tudo que eu queria melhorar acabou sendo tirado, diminuído, porque eu dei também algumas coisas que diminuem a imunidade, né? Então eu preciso ter um equilíbrio aí. Então eu separei aqui alguns itens
eu vou falar com vocês, mas depois eu vou fazer um post e vou colocar no feed e vou colocar na comunidade do YouTube para que vocês possam acompanhar. Mas se tiver caneta, lápis aí, papel na mão, pode anotar, tá? Então, primeiro, verduras verdes escuras, como espinafre, couve, agrião, rúcula, brócolis, todas essas verduras verdes escuras ajudam muito na nossa imunidade. Própolis é um excelente composto para imunidade. Pode ser o própolis, aquele que a gente pinga, pode ser o própolis em cápsula, como você tiver aí, a versão que você tiver. Sementes, diversos tipos de sementes, tá? Eles são ricos em ômegas, então tem muita coisa boa na semente. Ana, que semente? Qualquer semente. Semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol, semente de abóbora. Qualquer tipo de semente vai te ajudar nesse momento. Eu posso jogar na comida ou eu posso colocar num suco, bater e tomar sem problema nenhum, tá bom? Açafrão, cúrcuma, né? Esse é excepcional. Então, se a gente puder tomar um shot dele todo dia de manhã, uma colherinha ali, num pouquinho de água com limão, pingar um pouquinho de própolis, a gente tá fazendo ali um boom para nosso processo de imunidade. O açafrão também pode ser utilizado no preparo das refeições, tá? Não precisa tomar ele puro. As frutas cítricas, né, gente, ricas em vitamina C. Então, qualquer fruta cítrica entra aqui na nossa lista do que a gente vai consumir nesses 21 dias, tá? Pimentão vermelho, também é muito bom. Brócolis, né, como eu já tinha falado. O gengibre, excelente para imunidade. A gente também pode colocar ou no preparo da refeição ou em sucos, tá? Iogurte natural ou kefir também são muito bons para imunidade. As amêndoas, aí pode entrar os nozes, amêndoa, castanhas, todo tipo de oleaginosas também nos ajudam muito na imunidade. O chá verde, um excelente fitoquímico, a gente pode tomar ele à noite ou de manhã. Se você tem dificuldade para dormir, tome mais cedo, né? Porque ele tem um pouco de cafeína, então à noite pode te prejudicar. Pode tomar depois das refeições uma xicrinha, sem problema nenhum. Kiwi também é um excelente, não é uma fruta considerada cítrica, né? Mas também é um excelente alimento para ajudar aí na imunidade. As aves e os mariscos também. Então, todas as aves e os mariscos também nos ajudam nesse processo de imunidade. Então, o que eu quero é que a gente consiga se alimentar 3 vezes ao dia com esses alimentos. Ana, olha, na minha cidade aqui tá faltando fruta, verdura, legume, mas eu consegui aqui, sei lá, o própolis e as sementes que eu tinha guardado, eu posso consumir isso 3 vezes ao dia? Também vale, tá? Então, o que eu quero mesmo é que a gente consiga, no máximo de tempo, de manhã, de tarde, de noite, consumir aí algum alimento que vai nos ajudar a encarar aí qualquer tipo de vírus, principalmente porque agora tá chegando o inverno no Brasil e a gripe comum, os resfriados, eles também batem a nossa porta. O que a gente tem que evitar, né? Eu tô falando aqui de muita coisa boa, o que a gente tem que consumir, mas o que eu tenho que evitar? Por que não adianta eu consumir tudo isso daqui, né, de coisa boa, e aí não evitar esse outro lado? O que acontece é que você vai anular tudo de bom que você fez. Então, o que eu tenho que evitar? Primeira coisa, desidratação. Eu tenho que evitar esse processo. Eu preciso estar nutrida e hidratada. Então, eu preciso tomar água, tá? Eu não posso esquecer de tomar água. A maioria das pessoas está dentro de casa o tempo inteiro, quase não sai na rua, então não toma sol. Então, eu preciso tomar água, tá? Mesmo que eu não tiver com sede nesse momento. Eu preciso evitar alimentos de pacote. Todos os alimentos de pacote, bolo, bolacha, biscoito, todos os alimentos que têm muitos conservantes, muitos corantes, eu preciso evitar, tá? Por quê? Porque nesse momento eles podem ser maléficos para o nosso organismo. Então, se eu faço um bolo aqui na minha casa e eu coloco lá na boleira, em 3, 4 dias ele mofa, não é assim? Por que um bolo de pacote dura 4, 5 meses? Porque ele tá cheio de conservante. Então, é isso que eu quero tirar agora, certo? Estresse, gente. Eu sei que esse período é muito difícil, tá um período complicado pra gente ficar calmo, mas o estresse só vai gerar piora no meu quadro de imunidade. Então, eu preciso me acalmar, fazer uma meditação, né? Eu vou também fazer com que vocês
Tenham momentos de meditação durante esse dia, a gente vai ficar junto esses 21 dias também. Vou colocar sugestões de meditação autoguiada para quem quiser fazer, que eu acho que é bem legal fazer, inclusive com as crianças que nesse momento estão confinadas dentro de casa ou dentro de apartamento e também sentem essa necessidade de sair para a rua, de encontrar com os amigos. Então tá todo mundo meio estressado, mas o ideal é a gente baixar um pouco esse nível de estresse, essa cortisona, com meditação, com música, com brincadeiras, tá? Então a gente tem que melhorar o estresse. Grãos refinados, açúcar, álcool e drogas. Droga eu não preciso nem falar, né, gente? Eu acho que não é muito caso nosso aqui. Mas álcool, sabe aquela cervejinha todo dia, o vinho todo dia, porque eu tô nervosa, acho que eu vou tomar uma bebida que melhora. Evitar ao máximo. Deixa pro fim de semana como era de habitual. Como a gente não tá precisando de acordar muito cedo no outro dia, às vezes as pessoas estão achando que estão vivendo em férias e isso acaba destruindo um pouco também seu processo de imunidade. Dormir muito tarde, né? Tem gente que eu tô vendo que 2, 3 horas da manhã tá acordada assistindo filme. Tente manter uma rotina. A rotina faz parte de nós. É primordial que você faça uma nova rotina. Então, eu vou dormir até tal hora, eu tenho que acordar mais ou menos até essa hora, porque senão quando a gente tiver que voltar para ativo, a gente vai estar destruído, tá bom? Então, essas são as coisas que a gente tem que evitar. Grãos refinados, açúcar conservante, pacote, né? Coisas que a gente não devia nem consumir nunca, mas que baixam a nossa imunidade. As drogas, o álcool e o estresse, tá bom? Noite boa de sono também faz parte. E se tiver uma janelinha em um lugar onde vocês consigam tomar um pouquinho de sol, isso também vai ser bem legal. Então é isso. A gente vai ficar junto por 21 dias. Me marquem nos pratos de vocês. O que der para eu ir repostando pro pessoal ir vendo. Se vocês fizerem shots, sucos, me marquem lá também. Ana, pode ser água com limão, açafrão e um pouquinho de chia? Dá certo também, sem problema. Eu tenho própolis, eu vou colocar aqui junto com uma laranja e vou bater no liquidificador aqui com umas sementes também, fica super legal. Outra dica, se vocês tiverem aí na casa de vocês a glutamina, também é um composto excelente para a imunidade. Glutamina, tá? Quem tiver, pode fazer uso. Quem não tiver, conseguir comprar pela internet, também ótimo. Quem não tiver no momento de gastar também agora, não tem problema, a gente tem essa lista toda de alimentos aqui que pode nos ajudar. Vamos dar as mãos para os outros. Agora é um momento onde a gente precisa um ajudar o outro, conversar, se distrair, rir um pouco e pensar um pouco mais na saúde nossa e da nossa família. Se cada um cuidar dentro da sua casa agora, do seu círculo familiar, todo mundo cuidar do seu círculo familiar, isso gira aí uma união muito grande e faz com que todas as pessoas, depois desse período de quarentena, saiam com muita saúde, muito gás, porque a gente vai precisar correr muito atrás, principalmente das coisas que vão ficar sem resolver, né? Como a parte financeira, os estudos. Então, a gente vai ter que ter muita energia aí depois, tá bom? Vamos juntos a partir de amanhã, 21 dias, amanhã é dia 27. Então, vão ser 21 dias, 3 vezes ao dia esses alimentos e também evitar esses outros que eu citei, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.